Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que, olha, parte de um dos testemunhos mais devastadores que eu já encontrei. É bem intenso mesmo. É sobre a ministração Davi, Urias e o retorno pela dor, do pastor Uziel. Aconteceu na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, em 23 de setembro de 2025. E a nossa missão aqui é entender como ele conecta a famosa história bíblica do rei Davi com uma tragédia pessoal, sabe? Para construir uma mensagem bem específica sobre arrependimento. E o que impacta logo de cara é a estratégia dele. Essa técnica de espelhar a própria vida numa figura bíblica é um pilar da pregação pentecostal. Sim. Não é só contar uma história antiga, é se colocar dentro dela, reivindicando a mesma jornada de queda e de redenção. Isso cria uma autoridade espiritual muito grande. Exato. E se esse tipo de análise mais profunda te interessa, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar um gostei. Ajuda muito a gente a levar estas reflexões para mais pessoas. Com certeza. Bom, para a gente entender a história do pastor, a gente precisa primeiro olhar para a lente que ele usa, que é a história de Davi. A pregação foca muito num ponto. Qual? Que Davi, o homem segundo o coração de Deus, peca porque estava ocioso no palácio em vez de estar na guerra. Ah, sim. E isso é fundamental. Teologicamente, a pregação enquadra o erro não como, um simples ato de paixão, mas como uma consequência direta de abandonar o propósito divino. É um aviso, então. Exato. É uma mensagem clara sobre os perigos do desvio espiritual, do ficar à toa. A ociosidade é a porta de entrada para a queda. E a partir daí, a gente sabe, tudo desmorona. Ele tenta esconder a gravidez de Batseba, mas a lealdade do Urias, o marido dela, acaba expondo tudo, não é? Pois é. A virtude do soldado, que se recusa a dormir em casa enquanto os homens estão na batalha, força a mão de Davi para o pior. Uma ironia trágica. Exatamente. A lealdade de Urias é o contraste que realça a desonra de Davi. E quando o plano falha, ele dobra a aposta e manda Urias carregar a própria sentença de morte. É muito pesado. A narrativa avança até o confronto com o profeta Natã, que é brilhante. Ele não acusa Davi direto. Ele usa a parábola do homem rico que rouba a ovelha do pobre, uma estratégia para desarmar as defesas do rei. E funciona. Quando Davi fica furioso com a injustiça da parábola, Natã solta a frase: "Este homem é tu." É o momento do acerto de contas. O ponto de virada. E essa ideia de uma falha grave que exige um confronto drástico, que serve de ponte para a parte mais pessoal e, francamente, mais chocante da pregação. É uma virada de 180 graus na narrativa. Total. O pastor Uziel revela que viveu um período desviado. Para quem não conhece o termo, o que isso significa nesse contexto? Desviado é a expressão comum no meio evangélico para alguém que se afastou da igreja, da fé, e ele intensifica essa imagem. Como? Ele diz que trabalhava como motorista para um pai de santo, que, dentro da cosmovisão pentecostal, representa o oposto direto da fé dele. É como dizer que ele chegou no fundo do poço, sabe? Entendi. E nesse período, ele relata 2 livramentos, que ele interpreta como avisos de Deus que foram ignorados. Um sequestro frustrado e um ataque à faca em que ele saiu ileso. Ele está construindo um caso contra si mesmo, mostrando que os avisos foram se tornando cada vez mais sérios, preparando o terreno para a tragédia que viria. E essa tragédia é o centro de tudo. Ele conta que o filho dele morreu ao cair da janela do 5º andar. Nossa. E ele adiciona um detalhe de partir o coração. Naquela manhã, a criança não parava de dizer: "Papai, eu te amo." É com essa imagem que ele afirma: "Eu retornei para a igreja através da dor, não por amor." É brutal. E a conexão que ele faz é imediata, poderosa. Assim como Davi perdeu o filho que nasceu do adultério, o pastor posiciona a própria perda como o evento que o força a esse acerto de contas espiritual. A dor se torna o chamado. Isso. Na pregação, a dor excruciante da perda de um filho inocente vira o catalisador, o chamado divino que ele não podia mais ignorar. Então, no fim das contas, a mensagem que fica é essa: Deus tem suas maneiras de trabalhar. E, às vezes, o caminho de volta para a fé passa por um sofrimento imenso, né? Precisamente. A desobediência é apresentada como algo que gera maldição.
E essa dor seria a consequência que força o retorno à obediência. Exato. A força da mensagem está nessa fusão da autoridade de um texto sagrado com a vulnerabilidade crua de uma tragédia pessoal. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Qual seria? A ministração propõe que o sofrimento pode ter um propósito redentor. A questão que fica é como as pessoas interpretam a dor em suas vidas. É um evento aleatório, fruto do caos, ou pode ser uma mensagem, um catalisador para uma mudança profunda? A pregação defende com toda a força essa segunda opção. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.